Lucas, capítulo 1, do verso 30 ao verso 37. A palavra de Deus na Nova Versão Internacional diz assim: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Amém? Deus, estamos na tua casa nessa noite, Pai. Abre o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Nós te glorificamos nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, esse jargão bíblico que nós utilizamos, ele precisa nessa noite que eu quero compartilhar com você o entendimento, porque muitas vezes eu trouxe essa ministração, eu ia na segunda-feira para uma reunião, e quando eu estava me dirigindo ali na paralela, eu vi isso escrito no fundo de um carro. Estava escrito ali um adesivo. Estava em outra versão, né? Aqui diz que pois nada é impossível para Deus, na versão que eu li, mas na versão que estava escrito: pois para Deus nada é impossível. Nós invocamos esse entendimento, e eu quero que você seja sincero com você mesmo. Não comigo, não com seu irmão, mas com você. O que é que nós pensamos, o que é que nós refletimos, ou que nós consideramos em nós mesmos, quando nós ouvimos ou nós falamos essa expressão? Pois nada é impossível para Deus, ou para Deus nada é impossível. É certo nós sabermos e compreendermos em momentos difíceis, em problemas que nós estamos passando, muitas vezes em caminhos que nós estamos trilhando e não vemos a saída, e alguém nos fala de Deus, e nós achamos muito difícil algo acontecer para nos livrar da situação em que nós estamos. E é geralmente para essas circunstâncias, quando nós temos uma causa difícil, quando nós estamos envolvidos em um problema que para nós parece ser impossível haver uma solução, nós invocamos esse texto, invocamos esse entendimento, que para Deus nada. Só que eu quero que você continue entendendo que nada é impossível para Deus. Por que é que o anjo tem que trazer agora esse entendimento e revelar algo que no fundo nós sabemos? O problema, irmãos, não é saber que para Deus nada é impossível. O problema é saber se para esse Deus que nada é impossível, o meu problema está na mão dele. Essa é a diferença. Porque compreender que Deus fez tudo do nada, já lhe diz que para ele nada é impossível. Para saber e compreender que todas as coisas que vemos, o mundo do jeito que existe, tudo isso veio a partir da palavra de Deus, já é compreender o poder que Deus tem. E se você tiver um conhecimento ainda maior sobre Deus, você vai entender que a Bíblia diz que Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. E por que é que na prática, quando nós estamos andando e dizemos que andamos com Deus, parece que os problemas eles são maiores do que a nossa capacidade de resolver? Ou ainda mais, parece que Deus ele não vai agir para resolver o nosso problema. Essa é a questão.
Eu tenho certeza que se qualquer um de vocês tivesse a visão e entendesse e tivesse a certeza, olhe, Deus com certeza vai agir no seu problema e vai resolver. Se você e eu tivéssemos essa convicção e essa certeza, talvez essa palavra fizesse muito mais sentido para nós, compreender que para Deus nada é impossível. Mas o problema é que, para mim, a maioria das coisas são impossíveis. É eu entender que para Deus nada é impossível, mas entender também que para mim, muitas coisas, ou a maioria delas, são impossíveis. Eu não posso criar asas e voar. Eu não posso respirar debaixo d'água com meus próprios pulmões. Eu não posso levitar. Eu não posso acrescentar mais um dia à minha existência sobre a face da terra. Eu não posso crescer mais 1 centímetro além do que já foi determinado por Deus. Eu não posso passar 1 mês sem dormir. Eu não posso passar 5 dias sem beber água. Já viu quantas coisas eu não posso fazer? Então, qual é a conjunção correta que me leva a compreender a verdade sobre esse texto? E entender que isso não pode ser usado, irmãos, como algo desconexo da sua própria realidade. Porque senão, eu corro o risco de ficar aguardando e esperando que todos os meus problemas dependam exclusivamente de Deus. E começo a botar a culpa em Deus por aquilo que não acontece na minha vida. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. E se para Deus nada é impossível, e eu digo que eu sirvo a Deus, e eu fiz uma oração, se Deus não responder é porque Ele não quis. Porque se para Ele tudo é possível, se Ele não fez o que eu pedi, é porque Ele não está nem aí para o meu problema. Entenda o outro lado da moeda. Entender que para Deus nada é impossível, também pode me levar a um nível de responsabilização de Deus sobre todo o mal que acontece sobre mim. Porque se eu tenho um Deus e está me acontecendo esse desastre, é porque Deus não me ama, é porque Deus não me deu atenção. Porque na igreja disseram que para Ele nada é impossível. Então, se para Ele não custa nada fazer o que eu estou pedindo, por que Ele não fez? Eu tenho certeza que vocês, cada um de vocês, ou já viveram momentos como esse, ou já se depararam com pessoas com problemas como esse. Pessoas que simplesmente saem pelaquela porta e não vão voltar mais para uma igreja. Pessoas que vão se decepcionar com o Evangelho, elas vão se decepcionar com Jesus e não vão mais achar o caminho da salvação, não vão achar, elas vão perder aquilo que de fato importava. Porque, irmãos, observe, você vai ver na caminhada do povo no deserto, e eu fico olhando o treinamento que Deus ia forçando eles a ter. Acordavam um dia e simplesmente não tinha água. Não tem água. O que é que a gente vai fazer? Observe, vocês saíram de onde? A gente saiu do Egito. E como é que vocês chegaram aqui? A gente passou pelo meio do mar. Bom, e como foi que esse mar abriu? Bom, Moisés tocou lá com o cajado e na frente da gente a gente viu o mar abrir porque Deus mandou. E Deus ficou aonde? No Egito? Não, Ele veio com a gente. Como é que você sabe? Bom, quando a gente acorda de dia, desde o dia que a gente saiu do Egito, tem uma coluna de nuvem que tapa o sol para não queimar a gente. E de noite aparece uma coluna de fogo. Então Deus está no meio de você? Está. Mas será que o Deus que fez o mar abrir não pode arrumar água para vocês? O problema é que faltava água em 1 minuto e o povo ia suportando. Eles iam enfrentando os seus próprios problemas. Eu disse a vocês, para Deus nada é impossível, mas para mim a maioria das coisas é impossível. E aí o povo vai suportando os seus próprios problemas, vivendo as suas próprias limitações, as suas próprias incapacidades. Passou um dia sem beber água, meu irmão, é problema. Começa a dar dor de cabeça, você começa a ficar tonto, começa a ficar com a sensação de boca seca, começa a querer desmaiar. Irmãos, quando eles já estavam no limite,
no limite da sua incapacidade, eles não abriam a boca para pedir a Deus, eles já abriam a boca para culpar Deus. Para que nos tirou do Egito? A gente tem que olhar para esse povo e não dizer, povo miserável, povo infeliz. Será que Deus, com tanto poder que tirou eles, o povo saiu rico do Egito, era pobre, escravo, tomaram o dinheiro do Egito todo, o ouro do Egito, a prata, saíram com tudo, carregando tudo, boi, bezerro, o que tinha lá para eles carregarem, o que deu para levar, levaram tudo. Deus fez com que o exército do faraó que vinha perseguindo eles, para não dizer que eles depois iam arrodear por outro lado e perseguir eles, com raiva, né? Porque já tinham ido embora. Deus deixou, não fechou logo o mar, ficou esperando, deixou o povo passar e ficou esperando com o mar aberto. Quando o exército do faraó chega exatamente no meio do mar, agora Deus diz, chegou a hora de tirar a mão. Foi acaso? Foi sorte? Foi Deus. Mas agora faltou água. Aí eu pergunto, para que Deus me tirou do Egito? Em outras ocasiões, vamos pegar Moisés aqui, sentar lá as pauladas nele e pegar esse Arão também. Para que nos trouxe aqui para a gente passar fome? Não, será que Deus de verdade queria ver aquele povo ter sede? Será que de verdade era prazer de Deus? Deus estava no céu torturando o povo e vendo, eu quero ver agora como é que eles vão ficar quando eles estiverem com fome? O que é que Deus queria, irmãos? Deus queria ensinar algo ao povo. Esse Deus que é essa fonte inesgotável de poder. O Deus que para Ele nada é impossível. Ele queria ensinar ao povo uma lição de que todas as vezes que eles clamassem e todas as vezes que eles pedissem, haveria resposta do céu. Por quê? Porque havia um propósito agora maior. Eles iam ter que entrar em uma terra, mas quando eles fossem entrar na terra, eles iam ter que colocar a vida deles agora em risco, porque eles iam enfrentar inimigos maiores do que eles, mais poderosos do que eles, e que se eles não tiveram fé para crer que Deus podia trazer água no deserto, que Deus podia trazer comida no meio do deserto, como é que eles iam crer que eles iam vencer aqueles gigantes? Eles foram perdendo nas coisas pequenas. Às vezes nós vamos errando nas coisas pequenas, achando que quando chegar às grandes a gente vai vencer. Mas eu quero lhe dizer que a Bíblia diz que é exatamente o contrário. Se você não vai sendo fiel nas coisas poucas, você vai falhar também quando for muito. Eu vou murmurar aqui porque é só uma aguinha. Eu vou murmurar aqui porque é uma codorna, vou comer codorna com sangue aqui porque eu estou com fome já. Há muito tempo que eu não vejo carne, a culpa é de Deus que não deu carne. Vai falhando, vai murmurando e não vai corrigindo o erro, vai permanecendo no erro. Chega na terra. Deus foi tolerando o povo em todas essas provas, em todas. Só que Deus foi contando quantas vezes eles iam errando. Chegou na terra, vamos entrar na terra, não vamos não. Por quê? Para que Deus trouxe a gente aqui? Será que não tinha túmulo lá no Egito para a gente morrer? Agora que a gente vai entrar na terra é que vão matar a gente. Aí Deus disse, pois agora a conta de vocês fechou. Vocês não disseram que eu trouxe vocês para morrer no deserto? Pois pode dar a volta que vai de fato morrer todo mundo no deserto. Mas Deus, a gente se arrepende e agora foi um ato da gente aqui, foi uma falha e vamos. Moisés disse, nem adianta vocês irem. Deus já decretou e não vai voltar atrás. Mas a gente vai mesmo assim. Chegaram lá, tomaram um cacete, desceu todo mundo correndo de novo, morreu gente, foi uma confusão. Por quê? Porque, irmãos, existe um Deus que é todo poderoso e que pode todas as coisas, mas eu sou falho, eu sou fraco, e muitas vezes eu estou passando por lutas, por provações e por situações na minha vida, porque Deus quer me ensinar alguma coisa. Mas se eu não estiver alinhado com Deus, entendendo o que Deus quer e qual é o propósito de Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Você já pensou, irmãos, uma mulher aparecer grávida do nada? Do nada, eu estou falando do nada. Não é no tempo de hoje não, que o tempo de hoje está tudo tranquilo. É em um tempo onde quem aparecesse grávida e não tivesse marido ia morrer. A menina está em casa, daqui a pouco a barriga começa a crescer. O que ia acontecer com ela?
Você acha que alguém ia acreditar na história dela? A questão é que antes de Deus fazer, Deus trouxe a revelação para ela do que ia acontecer. O anjo veio para explicar a ela algo que ia acontecer na vida dela de sobrenatural. Porque ela não ia entender, ninguém ia entender, ninguém ia compreender. Como é que eu não tenho marido, não tenho nada e vai aparecer esse negócio de grávida? Como é isso, minha filha? A questão é que você vai ter um filho. Esse filho tem um propósito, ele vai ser grande, ele vai ser rei, o Senhor vai dar trono de Davi, ele vai reinar para sempre, e vai ser tudo glória, bênção, poder e glória aqui. E como é que vai ser isso, minha filha? Vai vir o Espírito Santo sobre você. O Espírito Santo vem sobre você. E quando ele vier, isso vai acontecer. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Quando Deus promete, quando Deus quer agir, não importa qual é o meio, Deus não precisa de lógica, Deus não precisa de razão. Se Ele disse que vai fazer, irmãos, não importa como vai acontecer. E quando Deus faz, Ele faz de forma perfeita, porque até o marido da mulher que ia embora, e aí que ela ia morrer mesmo, voltou e levou a culpa pelo que ele não fez. Você acha que José voltou e foi bonzinho e todo mundo, José e Maria, que bom que vocês estão aqui? A mulher está grávida, meu irmão. O cara ia embora, ia dar no pé, porque ele já ia levar a culpa pelo que ela fez. Para todos os efeitos, ele fez um mal a ela e sumiu. Mas agora ele voltou, teve que assumir, como diz hoje na linguagem, o BO dele. Teve que segurar. Agora a mulher já grávida, o que é que todo mundo você acha que pensou? Que apareceu um anjo para ela e que disse que Deus ia fazer ela engravidar? Você acha quem foi comer essa história, irmão? José só acreditou nisso porque o anjo falou com ele também. Você acha que a família dela acreditou? Você acha que quem estava perto dela, a sociedade acreditou? Tem coisas, irmãos, que vai acontecer na minha vida, na sua, que não tem explicação. Mas a questão é, se a promessa é que vai vir um rei, se a promessa é, por que agora a gente tem que fugir para o Egito? Gerar algo, irmãos, que veio de Deus foi o maior transtorno na vida dessa jovem. Você sabe quais eram os planos que ela tinha para a vida dela? Ela já estava prometida em casamento. Ela devia ter pensado, eu vou casar com José, José é carpinteiro, ganha bem, a gente vai viver a nossa vida quietinho, vamos ter os nossos filhos, vamos crescer aqui, vamos comprar aquela casa, e eu vou comprar algumas cabrinhas ali para tirar meu leite, sei lá o que é que ela pensou, mas ela já estava com a vida dela projetada, e de repente Deus aparece e diz, olha, o Espírito Santo vai vir sobre você, e quando ele vier sobre você, ele vai plantar algo em você. E qual é a dificuldade que eu e você temos? É de achar que o poder de Deus, porque para Deus nada, que Deus vai fazer só o que eu quero, que Deus vai fazer só o que vai me fazer crescer, e me fazer bonito e me fazer famoso, porque para Deus nada é impossível. Eu só invoco isso quando eu acho que vai me favorecer. Para Deus nada é impossível, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus vai abrir porta onde não tem porta. Eu garanto que vocês estariam muito mais gritando nessa noite se eu estivesse dizendo que Deus ia fazer água no deserto, que Deus ia fazer a causa da sua justiça sair nessa noite, que Deus ia mudar o seu casamento, e aí você ia dar glória, ia sair daqui, e eu não sei se ia acontecer isso. E se não acontecesse? Você teve uma noite emocionante, mas que não mudou nada na sua vida. Porque o Espírito de Deus ele veio, porque para Deus nada é impossível, mas veio exatamente para cumprir o propósito que Deus disse que ia fazer. E o propósito, irmãos, não estava pensando no conforto de Maria, o propósito não estava pensando numa boa vida para José, o propósito de Deus não estava pensando em tornar eles a família mais popular do seu bairro, o que tem a casa mais bonita, o que tem o melhor carro. O propósito de Deus era para que a vontade de Deus fosse estabelecida, e não a vontade de quem recebeu o que o Espírito trouxe. Para Deus nada é impossível, verdade.
Uma mulher sem marido vai poder ter filho? Não vai. Mas quando Maria estava enjoada, será que o anjo apareceu para segurar a barra dela? Quem foi que amamentou Jesus? Na noite que eles tiveram Jesus, irmãos, eles estavam sozinhos no meio do mato. Não tinha ninguém para ajudar não, irmão. O povo só apareceu depois para trazer dinheiro, porque o pai do menino manda. Mas, na hora da situação, tiveram que andar, irmão, de uma cidade, apareceu uma carruagem de fogo para levar Maria com 9 meses de gestação. Tiveram que ir andando com um jumento, sei lá o que foi que eles foram, e foi andando de uma cidade para outra, a mulher com barrigão. Entenda, tem promessas de Deus que vêm para você. Quem vai plantar essa promessa na sua vida é o Espírito de Deus. Ele vai fazer o que é impossível, mas isso vai ser gerado dentro de você. O Espírito de Deus vai vir sobre você. Ela está grávida agora, ainda não se manifestou. O que Deus já deu, já está ali. Você acha que na hora que o Espírito Santo veio sobre ela, mudou o que na hora? Mudou nada. Você já viu alguém que engravidou, terminou de engravidar, mudar alguma coisa na vida da pessoa? Nada. Mudou dentro, fora não mudou nada. Mas o que está sendo gerado dentro começa a mudar o que está fora. Começa a deformar o que está fora, começa a revelar o que está dentro. Até o ponto que alguém vai olhar para aquela pessoa e não tem como esconder mais o que está sendo gerado de Deus ali dentro. Mas eu lhe pergunto, se Maria, grávida de Jesus, começa a beber, começa a fumar, começa a perder noite, começa a cheirar cocaína, a fumar maconha, a pintar o diacho, você acha que Jesus ia ser gerado como? Ia gerar o que daquele ventre? Eu quero que você entenda algo nessa noite. Para Deus nada é impossível, mas Deus vai fazer exatamente o que é impossível, porque tem coisas que quem vai ter que terminar de cuidar é você. Ah, Senhor, abre uma porta de emprego. Ele dá um emprego. Você chega atrasado, o chefe manda você fazer alguma coisa que você não quer, você é ignorante com as pessoas no trabalho, você não trata ninguém bem. Minha vida é uma lástima, é lástima por culpa sua, não é de Deus não. Vá ver quantas vezes Deus já lhe levantou e quantas vezes você mesmo destruiu o que Deus lhe deu. Mas sabe o que é que a gente gosta, irmão? De verdade, eu gostaria também, é que alguém chegue aqui e comece a me motivar e a me dizer que para Deus nada é impossível, eu me encha disso e saia pelaquela porta acreditando que se nada acontecer na minha vida, a culpa é só de Deus, que Ele é o responsável por toda a miséria da minha vida, porque se Ele pode todas as coisas, se para Ele nada é impossível, por que é que eu tenho que passar por isso? Tenho que passar por isso porque às vezes é propósito dele para que eu alcance algo maior lá na frente. Ou às vezes eu tenho que passar por isso porque eu mesmo sou o culpado de ter destruído a semente que ele colocou em mim. Nós esperamos sempre que Deus nos dê já coisas grandes. Esperamos sempre que Deus já nos dê coisas prontas e acabadas. Mas às vezes Deus nos dá coisa para a gente trabalhar. Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Será que Abraão pensou, irmão, que da noite para o dia ele ia começar a gerar filho e os filhos dele iam crescer mais rápido do que todo mundo? Imagine. Porque é possível que você espere que a promessa muitas vezes se cumpra no seu tempo. Eu vou fazer de você um grande homem, uma grande nação. Ô meu irmão, então é agora mesmo. Vou para dentro da minha tenda, vou pegar a veia lá e aí o pau vai comer e tome-lhe filho para dentro agora. Não sei se Deus vai acelerar a gestação, vai ser um filho por mês. Não sei, irmãos, o que criou na cabeça daquele homem. Eu estou falando pela minha, se Deus me dissesse um negócio desse, eu ia pensar alguma forma. Vou entrar na tenda aqui, meu irmão, e agora é só sair no filho, todo dia sai um daqui de dentro. Já pensou formar uma grande nação? Não era uma pequena nação. De uma família formar uma nação já é muita coisa, imagine uma grande nação. Abraão morreu, irmãos. Se tinha muito, era 5 filhos. Eu não lembro quantos filhos ele teve depois com a Quetura lá. Acho que foi 4, sei lá. Depois alguém... 6? A pesca foi
Deixa para lá. Se alguém quiser pesquisar, depois me diz. Eu não sei não. Eu esqueci. Eu sei que ele teve Isaac, Ismael e os filhos de Quetura. Pronto, está resolvido o problema. Mas não eram muitos. E ele morreu. Será que no túmulo ele ficou se questionando? Mas Deus, o Senhor não falou que era uma grande nação? Mas Pai, ó céus, ó vida, o Senhor mandou eu olhar para a estrela? O Senhor estava tirando onda comigo, foi? Mandando eu ficar olhando para o céu, olhando para a areia de mar, dizendo que eu ia ser grande nação. E que negócio de nação é essa aí que eu... Com a minha mulher mesmo, que o Senhor disse que só vai contar a minha descendência dela, falou que só vai contar isso aí. E agora quer dizer que só tive um filho? Eu vou morrer, mas eu acho que então pelo menos meu filho que vem depois aí, né, o menino da promessa, né, Isaac, vai botar para quebrar, meu irmão. E aí é esse aí que vai fazer a terra encher. Pois bem, teve quantos filhos? Hã? Eita glória! A Bíblia pelo menos só relata 2, né? Se teve mais aí, eu vi um 8 aí, não sei de onde veio não. Vamos ler os livros apócrifos para ver se tem alguma coisa, mas eu vou pela Bíblia, viu, irmão? A Bíblia diz que só tem 2. Mas não era uma grande nação? Às vezes a gente está esperando uma grande nação, irmão, no nosso tempo. Tem promessas que Deus dá a você, que se você perseverar, se você se manter firme, só vai se cumprir 4, 5, 6 gerações depois. Foi o que aconteceu. Teve Jacó, teve Esaú. Se você for olhar, a Bíblia vai falar de Esaú, mas não era ali. Deus continuou contando a descendência de Jacó. Quando o povo sai do Egito, já tinha muita gente, mas ainda era pouco, ainda podia contar. E a promessa não era que podia contar. Era uma multidão que não pudesse contar, como as estrelas do céu e as areias e a areia do mar. Então Deus é mentiroso? Então Deus não é todo poderoso como Ele disse? Porque às vezes, irmãos, a gente quer a coisa do nosso jeito, com a nossa mente, com a nossa cabeça. Maria não entendeu. Como é que eu vou ser mãe de um rei desse aí, um negócio desse, se eu não tenho nem marido? A resposta é: não se preocupe como vai acontecer, porque para Deus nada é impossível. Mas entenda que parte desse processo compreende agora você receber a visita do Espírito de Deus. Jesus disse em João 15, versos 4 e 5: permaneçam em mim, eu permanecerei em vós, porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Ele repete de novo: porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Qual foi a promessa que ele nos deu? Atos capítulo 1, 8. Vocês receberão poder quando vocês ficarem famosos. Foi isso? Vocês receberão poder quando o nome de vocês for divulgado no outdoor de Roma. Foi isso não? Vocês então receberão poder quando a igreja fica rica. Também não? Quando a igreja comprar um templo novo. E quando é que vocês vão receber poder? Porque está cheio de gente de poder hoje, porque tem uma igreja grande, porque tem canal de televisão, porque tem dinheiro. É verdade ou é mentira? Verdade. Porque tem seguidores na internet. Isso dá poder. Dá ou não dá poder? É poder. Mas não foi esse poder que Jesus disse que os discípulos iam ter. Vocês vão ter poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aí vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. O Espírito Santo vai vir sobre você, Maria, e vai gerar algo em você. Mas a parte de Deus, depois que Ele fez, o resto está em você. Porque Deus não fez o trabalho só. Ele fez o trabalho, mas deixou no ventre de Maria. Quem terminou de criar o filho? Foi Deus ou foi Maria? Quem foi, irmão, que deu mama ao menino? Foi Deus? Foi Maria.
Quem pegou o menino quando estava começando a andar e queria cair? Quem foi que limpou o cocô de Jesus, irmão? Me responda. Foi Deus? Foi o anjo? Quem foi? Tinha que cuidar, irmãos, do que Deus deu. Ah, meu irmão, isso aqui vai ser um rei, isso aqui foi Deus que deu. Precisa eu limpar cocô disso aqui não, vou deitar ali porque é um rei, vai ficar aqui todo mundo rico. Eu, José, daqui uns dias, está todo mundo aqui morando no palácio. Tem gente, irmãos, que não consegue discernir as coisas espirituais. Só pensa no que é material. Só serve estar na igreja se tiver em evidência. Só serve estar na igreja se o pastor me chamar lá na frente para orar. Você está na igreja para agradar quem? O pastor ou Deus? Você está na igreja para as pessoas lhe verem ou é porque você veio adorar a Deus? Ah, meu irmão, eu não gosto de igreja pequena, não, eu gosto de igreja grande. Você faz parte de que igreja? Não, da igreja, tem sede não sei aonde, Winston Churchill, não sei o que, e lá vai. Tem uns membros canônicos que foram ex-presidentes, não sei. Quantas vezes você vai na sua igreja, meu filho? Pastor, o senhor sabe, né? A sede da igreja, hoje tem um culto online, a gente acompanha. Você é crente da igreja do culto online. Seu pastor lhe conhece? Porque eu sou da igreja Winston Churchill, né? Mas quando você está com problema, sabe para quem você leva o problema? Para manicure. Para sua amiga que não é crente no trabalho. Você espera que conselho vir de lá? Conselho vindo de Deus? Você tem certeza que vai vir algo de Deus de lá? Você está com problema no casamento, porque problema no casamento todo mundo tem. Até Adão teve, né? E o dele quem fez foi Deus. Já quem escolheu a mulher de Adão não foi nem ele, foi Deus. Imagine, está tendo problema porque Adão foi a mulher que o Senhor me deu, o problema é o casamento. Não sei que briga ficou lá no jardim para eles resolverem depois que Deus foi embora. Todo mundo tem problema, mas quando você está com problema no casamento, você vai desabafar com quem? Não confio em ninguém da igreja, esse povo é tudo fofoqueiro. E a sua amiga lá do trabalho não é. Já divorciou 4 vezes. Está vivendo igual a mulher samaritana, já com um homem que não é dela. E é para ela que você está pedindo conselho. Porque na igreja só tem fofoqueiro. Você não está vendo que isso é estratégia do diabo, irmãos? Meu irmão, não gosto de abrir a minha vida. Não é, sabe por que é? É porque aqui você tenta manter uma aparência. Aqui você tenta ser alguém que lá no mundo às vezes você não tem nem vergonha de assumir quem você é. Mas quando você entra pelaquela porta, você acha que aqui é lugar de crescer, é lugar do seu pentecostal, do seu santarrão. E às vezes você tem dificuldade de mostrar às pessoas suas fraquezas. Que você erra também, que eu erro também, todo mundo erra. E qual é a única força, irmãos, que faz a gente permanecer firme na presença de Deus? Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus não é um poder que vem... Porque para Deus nada é impossível. E muda a minha vida toda agora. E eu saio pelaquela porta brilhando com a áurea na cabeça e viro um anjo. Não é assim que funciona. O Espírito Santo vem sobre você e traz arrependimento. Começa uma nova consciência a brotar em você. Você começa a ver que o que você fazia não dá mais para fazer. Você começa a ver que era errado de fato o que você vinha fazendo. Você começa a ver como você estava destruindo a sua própria vida, como você estava destruindo a sua família, como você estava maltratando seus filhos, como você estava fazendo seus pais sofrer, como você estava fazendo as pessoas que andam perto de você, que lhe amam sofrer. E isso veio de onde? Você acha que veio de sua cabeça, criatura? Pastor, mas se eu sou virgem, como é que eu posso gerar essas coisas? Porque o que é impossível para a sua mente captar sozinha, isso não é impossível para Deus. Deus pode trazer um novo entendimento sobre você. Deus pode fazer você mudar de vida. Deus pode fazer você mudar de atitude. Porque para Deus nada é impossível. Mas entenda, e eu vou terminar aqui, Lucas capítulo 8, do verso 5 ao 8, eu não vou nem ler. Para não começar a chover, você dizer que tomou chuva por causa do pastor. Está chovendo aí, irmão? Tá não, né? Vou terminar o culto para você chegar em casa sem se molhar. Vou honrar a fé de vocês, que os que estão aqui hoje são crentes de fogo. Aqueles que andam, a chuva bate e faz tss, né? Eita glória!
chuva bate, chega, né? Vou terminar. Mas entenda a parábola do semeador, queridos. A mesma semente, a mesma, não tem diferença. A mesma semente que caiu na terra da beira do caminho, foi a mesma que caiu na pedra, foi a mesma que caiu no meio do espinho, foi a mesma. O poder de gerar que estava na semente foi exatamente o mesmo. Pastor, não é possível um negócio desse. Eu estou olhando para a mesma igreja, A palavra que o Senhor pregou foi a mesma palavra. E o pastor que vem antes do Senhor pregou para essas mesmas pessoas, para as mesmas pessoas. E por que tem um que eu olho e não vejo nada? Só tem uma terra seca ali, velha, enferrujada. E tem outro que está produzindo a 100 por 1. Ah, meu irmão, o problema é Deus. Porque se a Bíblia diz que para Deus nada é impossível, por que aquela terra ali não está dando nada? Porque a culpa não é de Deus. A culpa não é da semente. A culpa é de quem não preparou a terra para receber a semente. Entenda, o ventre de Maria era uma terra. A analogia é exatamente a mesma. O simbolismo é exatamente o mesmo. O que foi que o Espírito Santo plantou dentro do ventre de Maria? Plantou uma criança gigante. Foi? Ela dormiu e acordou já com 9 meses de gestação, Jesus saindo. Foi dessa forma? Não. Plantou uma semente microscópica que ninguém podia ver, mas veio de Deus. E o que vai ser gerado ali, vai vir de Deus. Porque toda árvore só produz de acordo com a sua semente. As menores ideias que você ouve lá no mundo são capazes de destruir a sua vida. Os piores conselhos que você ouve lá no mundo são capazes de destruir seu ministério, destruir seu casamento, são capazes de destruir aquilo que Deus vem lhe usando, porque às vezes você está levando o problema dos outros aqui dentro da igreja. Aqui Deus está falando agora para a gente que está aqui hoje. Tome cuidado para você não estar carregando o problema dos outros. Você olha para a pessoa, mas lembre, Samuel era profeta. Mas quando chega na casa de Jessé, a primeira coisa que ele viu foi a aparência. Quem vê o coração do homem é Deus. Às vezes você está aqui dentro da igreja, está vendo alguém, está sendo perseguido, está sendo não sei o quê, porque o pastor é miserável. Tome cuidado que você não está levando o problema dos outros. Porque só quem sabe o que essa pessoa anda fazendo no secreto é Deus. Não é você não. E às vezes essas pessoas, elas sabem o que elas andam fazendo escondido. Elas sabem como está o coração dela diante de Deus. Mas você acha que elas vão chegar aqui para confessar? Vão nada, irmão. Vão não. Vão se fazer de vítima ainda. Oh, olha como eu sou tão boa, e a igreja é tão ruim, a igreja me apedreja. E aí tem gente, irmãos, que está no caminho, que está sendo usado por Deus, que se deixa levar e se vitimiza junto. E aí começa a ser paralisado junto. Você está pensando que é brincadeira? Tinha um homem um dia no porão do navio. Quem é esse homem? Profeta. Rapaz, um profeta é profeta. E o que ele fala acontece, acontece. É usado por Deus? É usado por Deus. Tem chamado de Deus? Tem chamado de Deus. Deus fala com ele mesmo, pastor? Fala, meu irmão. Mas naquele dia, preste atenção, não foi outro dia, não foi no outro mês, não foi no mês anterior. No mês anterior, quem era ele? Profeta do Senhor. Até aquele dia, a Bíblia não mostra nada que ele tenha feito que tenha desagradado a Deus. Nada. Eu provo você, eu quero que você pegue a Bíblia e me prove. Até aquele dia, o que aquele homem tinha feito que tinha desobedecido a Deus. Me prove. Mas chegou um dia que Deus disse a ele, eu quero que você faça isso. Só foi isso que Deus pediu. Não pediu nada demais não. Você não é profeta? Você não está à disposição do reino? Não vou lhe pedir nada demais não, eu só quero que você faça isso. Isso eu não faço. Só foi isso, irmãos. Eu faço qualquer coisa, mas isso aqui eu não faço. Entrou um espírito rebelde na vida do profeta. Não se sujeitou à vontade de Deus. Como é que eu vou profetizar para uma nação que eu sei que depois vai vir me destruir? Vai vir matar os meus filhos? Vai vir matar a minha descendência? Como é que eu vou levar palavra de salvação para eles? Eu quero que eles morram. Você não está entendendo não, profeta. A mensagem não é sua não. A mensagem é minha. Você pode correr para onde você quiser.
o prazo que eu dei à cidade só começa no dia que você pisar o seu pé lá. Se você correr para onde você quiser, está dando tempo a eles. Os 40 dias só começa no dia que você pisar ali dentro. Não vou. O profeta entrou em um estado de rebeldia, irmãos. Quem conheceu ele um mês antes, quem conheceu ele uma semana antes, que encontrasse ele no navio, ia entrar no navio sossegado, ia dizer: ah, meu irmão, eu vou nesse barco aqui. Por quê? Porque nesse barco tem homem de Deus. Só que o homem de Deus estava debaixo de maldição, estava debaixo de desobediência, estava debaixo de rebeldia, e quem entrou no barco com ele sofreu a mesma consequência que ele. Quem estava no barco, irmãos, perdeu tudo, ao ponto que eles viram tudo desabar na frente deles. A Bíblia diz que eles começaram a jogar as suas mercadorias todas no mar, até o ponto que eles não aguentaram mais. Eles viram a morte de perto e chamaram aquele homem: meu filho, pelo amor de Deus, conte a gente o que foi que você fez, porque o que está acontecendo aqui não é normal. Aquelas pessoas não precisavam passar por aquilo, aquelas pessoas não tinham nada a ver com aquilo, o problema não era deles. E por que estavam vivendo aquela tempestade toda? Porque eles entraram no mesmo barco que aquele profeta desobediente. Depois que ele resolveu fazer a vontade de Deus, irmão, não teve mais barco, voltou a ser homem de Deus, entregou a palavra, Deus salvou a nação através da vida dele. Mas enquanto ele estava debaixo de rebeldia, o Senhor mandou ir para cá, eu vou fazer, mas não cá, eu vou fazer do meu jeito. Vai sofrer você e quem estiver com você. Deus não impediu ele de entrar no barco, não. Vá. Tem gente aqui, e eu estou lhe dizendo, tome cuidado, você não está entrando no barco do problema dos outros. Tome cuidado, porque você julga o que você vê, você julga a aparência, você pode julgar o passado da pessoa, mas você não conhece o coração. Só quem conhece o coração é Deus. Só quem sabe os pensamentos de um homem é o Espírito Santo de Deus. E quando você entende que para Deus nada é impossível, entenda também, irmãos, horrenda coisa é quando alguém cai na mão do Deus vivo. O que foi que Eli disse aos filhos, tudo atribulado: meu filho, toma cuidado, porque quando você cai na mão do homem, Deus pode livrar, mas quando você cai na mão de Deus, quem vai livrar vocês? Da mão do Deus Todo-Poderoso. Entenda isso também quando Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Sou Deus que saro, mas sou Deus que mato também. Sou Deus que dou a vida, mas também sou Deus que tira a vida. Quando Deus decreta, irmãos, não tem ninguém que mude o decreto de Deus. Precisamos entender esse nível espiritual que nós estamos, entender o poder de Deus, que se você estiver alinhado com o Espírito Santo de Deus, Deus vai gerar coisas através de você. Deus vai gerar vida nas outras pessoas através do que sai da sua boca. Deus vai gerar vida na vida das pessoas que estão morrendo lá fora através de uma palavra que sai de você. Mas eu não vi nada, pastor. É porque era microscópico. Mas aonde caiu, encontrou força e começou a ser gerado. E começou a ser gerado. Eu sou um nada, um ninguém, um pobre coitado que depende das orações dos santos e depende da misericórdia de Deus. Às vezes eu ando na rua, alguém me encontra: pastor, eu tomo até um susto. Eu digo: não sou eu não, deve ser outra pessoa. O senhor lembra que o senhor pregou tal dia assim? Eu disse: meu irmão, não sei o que eu comi ontem. Pastor, aquela pregação que o senhor falou, aquilo foi no meu profundo. Eu digo: meu irmão, é porque não veio de mim. Eu estou ali na frente falando um bocado de coisa, às vezes nem eu entendo o que eu estou falando. Tem horas que eu tenho que ficar repetindo o que eu estou dizendo para ver se eu mesmo entendo. Mas às vezes eu sei que tem um lugar certinho para essa palavra. Eu sei que às vezes vai bater num lugar aí que às vezes eu estou pregando aqui e vem um negócio que eu nem sei por que veio, mas vai embora. Aí termina o culto, alguém vem e me procurou: pastor, aquela parte que o senhor achou que ficou divagando ali no culto e falando coisa que não tinha nada a ver com a pregação, era tudo que eu estava vivendo na minha vida. Porque não sou eu, irmãos.
Se você entra aqui e não entende que aqui, desde aquele obreiro que lhe recebeu na porta, a quem subiu aqui para ministrar o louvor, tem um espírito que está agindo por trás de tudo isso, você vai para o lugar errado, irmão. Vai fazer caridade em outro canto, vai para a rua, da esmola mendigo, vai lá, para você se sentir bem, porque o ser humano se sente bem, quando faz ação social, se sente. Pode ser crente, pode ser espírita, pode ser candomblé, você pode ser o que for, é do ser humano. Quando você faz o bem a alguém, você se sente bem. Isso prova que você é mais egoísta ainda, porque você está fazendo bem, não pelo próximo, mas para você mesmo se sentir bem. Você só está alimentando o seu próprio egoísmo. Tome cuidado, porque eu tenho tanta necessidade de me sentir bem, que eu vou fazer algo pelo outro, mas é só para eu mesmo me sentir bem. Eu gosto quando a igreja está vazia, que eu não sei o que é que acontece aqui. Aqueles cultos de pandemia que a gente tinha aqui, com 50 pessoas aqui dentro, só sabe quem vinha. As maiores revelações de Jesus é quando estava ele e pouca gente. Essa palavra desde segunda-feira que estava aqui. Hoje eu vi no Zap o irmão Nilson dizendo que sexta-feira o tema que os homens escolheram para pregar foi exatamente esse aqui. Culto das causas impossíveis. Foi isso ou não foi que o senhor postou? Está no grupo da liderança aí. Qualquer líder aí, abre o grupo aí, vocês vão ver. Postou de tarde, não foi? A hora que o senhor postou a pregação já estava pronta. Pois é. Eu já estava indo para casa, estava inclusive falando com a irmã de Cleide no celular e disse a ela, eu já estou chegando em casa, irmão, para tomar banho. Já estava com a pregação pronta. Confirmação de Deus, porque ia ser dito aqui. Porque segunda-feira eu estava indo para uma reunião na Federação da Indústria. Quando eu passei, eu vi no carro, porque para Deus nada é impossível. Deus me perguntou, você entende o que isso significa? Isso é um amuleto de sorte na sua vida? É crer que qualquer coisa vai acontecer, ou é você entender que o Deus, que para Ele qualquer coisa, que tudo para Ele é possível, mas é um Deus que tem história, é um Deus que tem propósito, é um Deus que tem entendimento, é um Deus que vai fazer o que para Ele lhe apraz. E que para você ter agora acesso a isso, e viver esse mundo do impossível, não é você vivendo cá, e o Deus que pode todas as coisas lá, mas é você entender o processo de que Deus precisa ser gerado em você pelo poder do Espírito Santo. Aí você conclui, porque se pedires qualquer coisa ao Pai, em que condição? Se as minhas palavras estiverem em vós, vocês estiverem em mim e eu estiver em vós. É nesse contexto de estar grávido de Deus, de estar gerando Deus em mim. Agora eu vivo com o Espírito de Deus em mim. Maria só começou a gerar algo espiritual quando o Espírito de Deus veio sobre ela. Quer viver o impossível de Deus? Quer compreender como é que o mundo do impossível funciona? Cuidado, porque às vezes vai se manifestar e não vai ser do jeito que você queria. Eu conheci um homem, finalizo com esse testemunho, que ele disse, tome cuidado quando você ora. Eu disse, por quê? Porque ele disse, eu pedi a Deus para ter uma experiência sobrenatural com Ele. Você esperaria o quê? Se você pedisse a Deus, eu quero uma experiência sobrenatural com o Senhor, o que é que você esperaria acontecer com você? Ver um anjo? Ver o céu aberto? Ele viu um choque de 3.600 volts. Foi a experiência sobrenatural que ele recebeu. Mandou o rapaz desligar o disjuntor, que ele ia fazer um serviço. Quando ele entrou, que agarrou no fio, ele ficou preso. 3.600 volts durante 4 minutos, agarrado na corrente elétrica. Ele não fritou, não ficou fedendo a fumaça, não teve nenhum dano no seu corpo. Assim que a energia desarmou, ele saiu de lá andando perfeito, como se nada tivesse acontecido. Aí a voz falou com ele, você não disse que queria uma experiência sobrenatural comigo? Nunca mais eu oro pedindo isso, pastor, porque há toda aquela corrente correndo dentro do meu corpo. O meu corpo tremendo, se eu conseguir me controlar, era uma coisa de louco. Eu vivi tudo aquilo, porque eu pedi a Deus uma experiência sobrenatural. Fique de pé, irmãos, nessa noite. Deus do impossível, muitas vezes coloca coisas simples na sua mão, coisas pequenas, para que você desenvolva, para que você dê seguimento. O maior homem que existiu na história entrou aqui da mesma forma que eu e você.
minúsculo, microscópico, colocado por Deus no ventre daquela mulher. Quais são os projetos que Deus já lhe deu? Quais foram os sonhos que Deus já lhe deu? Quais foram as missões que Deus já lhe deu no reino? E que você olha e diz, isso é pequeno demais, para mim não. Eu só quero quando for grande. Essa igreja, pregar aqui, meu irmão, isso aqui é besteira. Igrejazinha aqui de 200 pessoas, eu quero pregar no estádio. No dia que a igreja chegar no estádio, aí eu vou pedir ao pastor uma oportunidade. Fazer trabalho com criança, essa igreja aqui é criança. Eu quero fazer um trabalho com criança quando a igreja estiver cheia. Se você não aprender a cuidar das coisas pequenas, você nunca vai chegar na grande. Se você não estiver disposto a pagar o preço para receber aquilo que Deus tem, Deus nunca vai escolher você. Cuidar desse menino está dando muito trabalho. Bora larga ele aqui, José, e dá no pé. Já apareceu um homem aqui, matou todo mundo atrás desse menino, meu irmão. Na hora que encontrar a gente, o pau vai cantar. Já tivemos que voltar até para o Egito por causa desse menino. Meu irmão, vamos abandonar esse menino e vamos pular fora. Quanta gente está abandonando Jesus por causa disso? Esse menino só trouxe perseguição na nossa vida, só trouxe problema. Eu acho que José e Maria morreram e não entenderam que hoje o nome dele continua aí rolando durante 2021 anos. Que todo mundo praticamente sabe quem foi José e Maria, embora para a sua sociedade no tempo praticamente tenham morrido no anonimato. Abraão, que morreu e deixou como filho da promessa apenas um filho. Tenta hoje aí contar os judeus, como é o nome lá do povo? Os árabes e por aí vai, quem era descendente de Abraão. Tenta contar. Depois que os judeus começaram a ser perseguidos, que se espalharam pelo mundo. No Brasil está cheio de judeu, irmão, que deixou de carregar o nome, deixou de cumprir os seus rituais religiosos com medo de morrer. Mas todo nome praticamente que você pega, que tem nome de madeira, que tem nome de bicho, tudo foi nome de judeu. Formiga, barata, nogueira, tudo é nome de judeu, a maioria. Os judeus corriam, se escondiam e aí tinham que mudar de nome, para não dizer que era judeu. Conta a descendência de Abraão hoje. Tem promessas de Deus que não vai se cumprir no seu tempo, nem no meu tempo. Mas depende de você cumprir a sua parte, para que ela chegue lá na frente. José morreu e não viu o ministério de Jesus se cumprir. Mas em toda a história, onde esse evangelho for pregado, todo mundo vai saber de um homem que se chamava José, que mesmo sem saber que o que estava no ventre da mulher dele era proveniente de Deus, ele preferiu fugir por amar a sua mulher do que ver ela morta na sociedade. Foi o pai que Deus escolheu para cuidar do seu filho. Em toda a história você vai saber de uma mulher que cuidou daquele menino e que sofreu por ele, porque a promessa foi, olha, vai cuidando dele, mas uma espada vai transpassar a sua alma. Foi a promessa que ela recebeu, porque para Deus nada é impossível. E para que eu viva esse nível do impossível, eu tenho que viver com Ele em mim. Feche seus olhos, Pai.